nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como canal de bênção para a tua igreja e para que nós possamos sair daqui alimentados. Em nome de Jesus, te apresento a tua palavra e que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 38, verso 1 está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Até aqui pode sentar, por favor. Pelo que nós temos dito aqui acerca da vida desse homem chamado Ezequias, um grande monarca que foi um divisor de águas na história de Israel, nós percebemos que, mesmo ele tendo uma infância frustrada, uma infância difícil, né, liderado por pais que, pelo seu pai Acais, que não foi um bom pai, foi um péssimo referencial, ele conseguiu construir uma história nova, ele conseguiu fazer a diferença na cidade santa, e por isso também o seu nome está registrado aqui, para que nós possamos ser um exemplo, mesmo diante de maus exemplos que recebemos no passado. Quem entende já a primeira, diga amém. Amém. Mesmo tendo maus exemplos, somos nós aqui que definimos fazer bons exemplos e construirmos um legado abençoador para a sociedade, principalmente para os nossos familiares. Amém? Ezequias aqui, ele já estava com uma certa idade, já tinha servido a Deus. Quando ele assumiu a monarquia, ele tinha 25 anos de idade, e quando ele estava aqui, pelo menos ele já tinha 14 anos ininterruptos de seguir a Deus, servir ao Eterno, com excelência, com intensidade, com vontade, com afinco, sem titubear em nenhum momento. Sendo certo que é muito difícil a gente servir a Deus dia a dia, momento a momento, sem ter aquela queda. Mas se a Bíblia diz que ele seguiu ininterruptamente, né, sem cair nesses 14 anos, eu acredito. Amém? Porém, ele vai chegar num momento da vida dele que ele vai ser levado à reflexão. Por quê? Porque nesse momento aqui o profeta Isaías está dizendo que Ezequias, quem narra isso é Isaías, está dizendo que Ezequias adoece, e não somente uma doença, porque nós podemos às vezes pegar uma doença, uma febre, uma dengue, uma malária, uma coisa que tem cura, e nós podemos às vezes ser acometidos de uma doença que não tem cura, como um câncer, um HIV e outras coisas mais. Só que Ezequias aqui é adoecido, ele fica doente por uma doença mortal, como narra Isaías. Uma doença de morte, ou seja, que não tinha jeito. E eu acredito que nesse momento aqui ele vai ser levado a uma reflexão pelos seus atos. Imagina uma pessoa boa, justa, misericordiosa, porque assim teria que ser o rei da nação santa antigamente, na verdade nos dias atuais também. Imagina uma pessoa que fez o que é bom, que fez o que era perfeito aos olhos do Senhor, uma pessoa que, olha só, recapitulando para você poder entender, Ezequias, quando assume a monarquia, a primeira coisa que ele faz é um concerto. Ele faz um concerto com Deus, e ali ele vai acabar levando uma boa parte do povo, principalmente a tribo do sul, né, a se consertar juntamente com ele, porque o exemplo arrasta, as palavras às vezes caem por terra, né? Já entendeu já? Exemplo é melhor do que falar. Então Ezequias, ele faz um concerto. Logo após o concerto, o que ele vai fazer? Em 2 Crônicas 29, a partir do 10, você vai perceber que ele leva o povo a fazer uma aliança, porque antes da aliança tem que haver um concerto, principalmente para quem estava andando erroneamente. Então, ele, após o concerto, ele faz uma aliança com Deus e leva o povo a fazer uma aliança. Não obriga, mas incita, propõe, e o povo, todos fazem um concerto? Não, claro que não. Do lado sul,
Todo mundo fez. O lado norte foi aquela meio que confusão. Ezequias, ele vai lá, só para você poder entender a linha de raciocínio. Olha, ele vai lá e leva o povo a fazer uma aliança com Deus. Para isso ele tem que abrir o templo que estava fechado. Está entendendo? O templo estava fechado, estava bagunçado, a casa estava desorganizada. Tinha sido profanado pelo seu pai já falecido, chamado Acais, que tinha sido reprovado aos olhos do Senhor. E Ezequias, quando conserta com Deus aquilo que precisava, quando faz uma aliança com Deus, Deus abre aquilo que estava fechado. Alguém já entende? Tem coisas que estão fechadas na nossa vida, não tem? Tem áreas fechadas que não rompem. Tem coisas que parece que nunca iremos entrar. Aquela famosa chave que tantos dizem por aí que você já tem que usar, nunca abre. Mas Deus está falando, não adianta nada dizer que tem chave se você ainda não fez o conserto e se você ainda não fez uma aliança. Então faça um conserto e uma aliança, que aquilo que estava fechado, abre agora, em nome de Jesus. Amém? E eu profetizo que Deus vai fazer com que áreas fechadas possam ser abertas agora. É só consertar e é só fazer aliança. Aliança é algo inquebrável. Aliança é isso aqui que eu tenho no dedo. É algo inquebrável. Tem começo, meio e fim. Sempre dá a volta e sai no mesmo lugar. Ou seja, você pode ir para lá e para cá, mas tem que sempre estar aqui na casa do Senhor, claro, se quiser, para poder receber aquilo que Ele está dizendo. Olha, faz essa aliança aí comigo, que as portas fechadas vão ficar abertas agora. E não fica chorando se tem algumas fechadas não, porque eu também, do mesmo jeito que eu sei abrir, eu sei fechar também. E se eu fechei alguma é porque talvez você não esteja preparado para entrar, ou talvez não fosse o lugar que era para você estar. Amém? Deus. Então Ezequias, ele está fazendo uma reflexão, mas está doente, está prestes a morrer. Está entendendo? Um camarada que foi um bom exemplo, ele depois de fazer aliança, depois de abrir o templo, né, de ser um instrumento do Deus vivo para abrir o templo, reorganizar, botar ordem no templo, organizar a casa. E o interessante no introito do capítulo 38 é que Isaías, quando adverte esse rei, ele diz assim: bota a casa em ordem. Alguém já começou a entender? O camarada que lá no início da jornada botou ordem na casa, estava com a casa desorganizada. Caramba. Será que é isso mesmo? E Deus adverte ele naquilo que ele foi mais usado no passado. É aquele lance, começa bem, anda bem, mas vai acabar terminando mal. Por causa de quê? Falta de ordem no lugar que é para pôr. Ordem. E Ezequias, ele vai restabelecer os cultos. Ok. Conserto, fez aliança, ele restabelece os cultos, mas antes de restabelecer os cultos, ele tem que fazer purificação. Mikveh em hebraico, chamado purificação dos utensílios. Vai purificar um por um, e as coisas vão se organizando, e após fazer essas coisas todas, ele vai celebrar a festa chamada Pêssach, que é a Páscoa, né? E depois disso tudo, vai ter estratégia de receber uma série de coisas, está fazendo tudo direitinho como Deus manda nos mandamentos mosaicos. Só que de repente, servindo a Deus com tanta excelência, servindo a Deus 14 anos, sem deixar de ir em um culto, sem deixar de ser generoso como ele era, sem deixar de ser dizimista fiel como ele era, sem deixar de ir visitar pessoas quando precisavam, sem deixar de cumprir o que Deus mandava, ele fica doente. E talvez as pessoas devem pensar assim: Deus agora não é mais com você não, rei, porque tu está doente, que Deus é esse? Serve a Ele há tantos anos, está na igreja há tantos anos, e agora está acontecendo isso com você? Será que isso às vezes passa pela mente de alguém? Verdade. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E Ezequias está refletindo ali, e com certeza ele tinha conselheiro, príncipe, tinha conselheiro, pelo menos os conselheiros deviam: poxa, você viu o rei? Tão jovem, já vai morrer, 14 anos servindo a Deus,
já vai morrer? Será que ele estava com alguma coisa oculta lá na internet? Será que o WhatsApp dele estava meio estranho? Será que ele deu um pulinho, pulou a cerca? Passou por baixo. Quem disse que tem que acontecer isso para chegar a enfermidade na nossa vida? Somos mortais. Claro, tem coisas que nós cavamos e vamos sofrer as consequências. Mas aqui eu estou falando de uma pessoa boa, justa, misericordiosa, compassiva. Isso eram atribuições que um rei deveria ter segundo a lei mosaica. No mínimo. Só que de repente ele fica doente. E aí o profeta vai chegar para ele. Primeiro ele sabe que está doente, mas não sabe que a doença dele era para a morte. A medicina não era tão avançada naquela época. Só que precisou um homem de Deus chegar e falar: olha só, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você certamente morrerás. E Ezequias, que estava doente e não sabia, que talvez não soubesse que a doença fosse para a morte, recebe a notícia de um homem de Deus dizendo: olha, se quiser morrer e ser salvo, conserta esse negócio aí. Caraca. E pesou agora? Forte o Brasil. Meu Deus do céu. Se quiser morrer e ser salvo, conserta isso aí. E hoje a maioria dos profetas chega, né, vão lá e dão a chave, ó o mistério, ó, foi quebrada a macumba. Mas e aí, cadê o conserto? Ezequias, se você quiser realmente ir para o Papai do Céu, conserta esse negócio aí. E o primeiro conserto que tu tem que fazer é: bota ordem em casa. Casa, olhe para cá, pode ser esse lugar aqui. O que é casa? Lugar de habitação. O lugar de habitação que você está em ordem? Bem, pense, medite e analise. Você é um lugar de habitação do Espírito Santo, certo? Paulo falou isso na carta aos Coríntios. Que nós somos templo do Espírito Santo. Está em ordem? Não precisa responder não. Se está em ordem, graças a Deus. Se não está, coloque. Se pode melhorar, aprimore, melhore. Apesar do erro. Então, Ezequias começa a meditar. Poxa, mas eu fui bom, justo, misericordioso, fiz tudo aquilo que não era para fazer. Tudo que era errado eu não fiz, tudo que era certo eu fiz, pelo menos com excelência eu procurei servir. Não significa que ele era eximido de passar por doenças. Não significa que a pessoa que é boa, justa, misericordiosa, faz o bem, tem que sofrer alguma crise, alguma enfermidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já cansei de dizer isso aqui, vou repetir. Eclesiastes 9:2, tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao bom, sucede ao mal. O que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao que sacrifica? Generosidade, oferta. Sucede àquele que não sacrifica também. 3, porque todas as coisas acontecem de igual forma para com todos. É assim que a Bíblia ensina. Porque às vezes a gente acha que só de fazer o bem, a gente tem que viver uma vida completamente maravilhosa. Maravilhoso é o céu. Terra tem aflições. Jesus que falou isso, não foi eu. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui o profeta está falando: bota ordem na casa. Então, bota ordem dentro de você. O que você precisa arrumar aí dentro de você? Um sentimento no passado, uma mágoa, uma falta de perdão, você precisa liberar um perdão. O que está errado aí dentro, Ezequias? Ele está analisando. O profeta já deu a mensagem: assim diz o Senhor, mandou me entregar isso. Desculpa, não vai ter banquete hoje por causa, estou preocupado com isso, mas a mensagem é essa. Estou preocupado se você vai me levar para jantar daqui a pouco, não, mas a mensagem é essa: bota em ordem aí o negócio, porque tu vai morrer, rapaz. E se morrer assim, talvez não tenha salvação. É melhor ser advertido de chegar ao céu ou ser enganado de chegar no inferno? Ser advertido. Ser advertido de chegar ao céu, correto? Correto. Só que medidas coercitivas nos confrontam, mexe com a gente. E Ezequias está sendo mexido ali naquele momento. O maior monarca daquela época, um exemplo vivo para a sociedade. Está sendo ali advertido e ele está falando: bota em ordem a casa. Ok, então ele tem que botar em ordem a vida espiritual dele. Depois ele tem que botar em ordem a casa onde ele mora.
Então, coloque em ordem a tua casa, amém? Amém. Coloque em ordem a tua casa. Tem coisas na casa que tá uma bagunça, não tá? Tudo. É porque a gente não coloca limite em quem é para colocar. Ah, pastor, estou tentando, mas não consigo. Toma medidas coercitivas, mais enérgicas. Mas para isso você tem que ter competência para fazer. Não basta falar, tem que fazer. Coloque em ordem a tua casa. Então ele vai colocar em ordem o palácio, a casa dele. Coloque em ordem a tua casa onde você trabalha. Quem está à frente da batalha? Quem são os capitães? Quem são os líderes? Será que estão na presença de Deus para poder governar direitinho? Então Ezequias vai pensar, no meu entendimento razoável, que pelo menos ele vai ter uma conversa com as pessoas que trabalham com ele e falar assim: como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Coloca ordem onde precisa. Então ele vai começar colocando ordem nas coisas que estavam desorganizadas. E uma das propostas hoje é: Deus vai colocar ordem nas coisas que nós desorganizamos através de nós mesmos. Glória a Deus. É assim. Então, olha o que acontece, Ezequias aqui. Ele não vai brigar com o pastor. Isaías era o pastor dele. Era o padre dele. Chame como você quiser, era o mentor espiritual dele. Era o profeta, naquela época se chamava profeta. Um homem vestido de autoridade por Deus para trazer uma mensagem do céu para a terra. E naquele momento ele falou: vou botar ordem sim, eu vou começar a organizar as coisas sim, e agora eu vou começar a mensagem. Mas eu já vou terminar. Sabe por quê? Porque quando ele é advertido aqui, ele não fica rebelde não, ele fica mais humilde. E existem dois polos na sociedade hoje: a pessoa que é advertida e se rebela, chuta o balde e coloca tudo a perder, certo ou errado? E a pessoa que é advertida fica na humildade, abaixa a cabeça para o Senhor e fala: o Senhor tem razão. Posso ouvir isso? O Senhor tem razão? Amém. O Senhor tem razão. O nosso Senhor dos céus tem razão. E se ele está falando que precisa colocar ordem em alguma coisa, é porque precisa. Verdade. Qual é o prêmio disso? Tudo que Deus fala, tudo que Deus promete tem uma motivação. Viver mais. A motivação disso tudo é para que eu e você possamos viver mais. Ezequias aqui estava condenado a morrer há poucos dias. E as atitudes de Ezequias vai fazer com que ele pudesse viver mais 15 anos. Quem quer viver mais 15 anos, diga amém. 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 Todo mundo quer viver. Se não quer, tem um problema. Vem cá que eu vou orar. E assim como foi 15 anos para ele, pode ser mais para a gente. Glória a Deus. Bênção dobrada, não diz o Senhor, 15 mais 15, 30 e por aí vai. Ezequias, ele está sendo advertido. Ele foi tão bom que para ele não morrer e ir para o inferno, ninguém quer ouvir isso, né? Deus mandou o profeta: olha, conserta, porque desse jeito aí talvez você não chegue nem na escada do céu. Ficou forte. Então Ezequias vai fazer o quê? Peraí, ele vai ser humilde o suficiente para falar assim: realmente o profeta tem razão. Se Deus usou ele para falar que tem que mudar alguma coisa, tem que organizar alguma coisa, eu vou colocar. Só que o que ele faz é o que nós devemos fazer. Como tem dois polos, como eu tinha dito aqui, como nós dizemos, aquele que se rebela e aquele que fica na humildade, Ezequias é o da humildade. Ele vai recapitular o passado e vai pensar: poxa vida, olha o que eu fiz no passado. Então, eu não vou perder essa excelência, eu não vou perder essa intensidade e eu não vou perder essa forma como eu me relaciono com o Todo-Poderoso. O que ele vai fazer aqui? Ezequias, então, ele vira para a parede. Estou certo? Aqui está aqui na Bíblia, no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Olha só. Olha para cá. Ezequias faz isso. E assim, ele ora.
Coisa estranha, não é? Não parece uma cultura judaica isso? Já viu os judeus no muro, no muro das Lamentações em Jerusalém, Israel? É uma cultura deles. Vamos respeitar. Tem algum motivo, algum propósito dele estar com o rosto na parede. Sabe por quê? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Tem certeza? Pesado, hein? Amém. Porque quando a gente bota o rosto na parede, a gente para de olhar para a vida dos outros e olha para o nosso próprio nariz. Olha para dentro de nós, ó. Estamos olhando para dentro de nós. Ih, tem muita coisa que tem que mudar aqui. Ih, meu Deus, eu tô tentando mudar todo mundo, eu tô todo errado. Tem alguma coisa errada. Tá entendendo? Forte, né? Forte, Brasil. Glória a Deus. Quando a gente vai para a parede, a gente tem um encontro com nós mesmos. E a gente está tão preocupado, fulano, olha como é que ele adora, fulano demais, olha como é que ele faz aquilo, olha como é que ela se veste, olha como é que ele faz, e esse aqui está lá, peraí, o negócio está errado é comigo. Meu Deus, quanta coisa está errada aqui. Meu Deus, olha essa calça, essa calcinha aqui, está muito errada, né? Vamos lá, então. Ezequias, então, ele tem um encontro com ele, com a essência dele. Ele vai se ver na parede. Meu Deus. Ele está tendo um encontro com ele mesmo, cara a cara. Alguém entende? Diga amém. Amém. Vamos deixar de se preocupar com a sociedade e vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, ou seja, com nós. Comigo, eu tenho que me preocupar comigo. Você tem que se preocupar com você com você. Pesado? Forte, Brasil. E quando ele bota a cara na parede, ele vê que ele tem que mudar muito. Principalmente quem está em posição de liderança. Por quê? Porque quem está em posição de liderança, destaque, está governando a vida dos outros. Está liderando a vida dos outros, mentora a vida dos outros. E o poder é algo que fascina, que mexe. Qualquer área que você tem poder, você fica propício a mudar alguma coisa. Ou para o bem ou para o mal. Ezequias estava tendo um encontro ali e falou, olha, antes de mudar mais lá, eu tenho que mudar mais aqui. E o que ele vai fazer? Para eu poder encerrar a introdução e continuar a quarta, eu vou dizer para você o que ele vai fazer. Depois que ele entende que o problema era ele, não os outros, é forte. Ele consegue orar. Porque não adianta orar pelos outros se não oramos por nós mesmos. Verdade. O que adianta viver pedindo oração se você não ora? Não tem problema nenhum em pedir oração. É bom pedir oração. Mas você tem que saber orar. Pastor, eu não sei orar. Jesus deu uma oração que eu acho que a nação, pelo menos 90% da população mundial sabe. O Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória. Amém? Vocês conhecem a oração? Não tem o que orar? Porque tem pessoas que chegam num ponto que não conseguem orar mais. E pegam aquela parte da Bíblia que diz: quando não temos força do Espírito Santo, se pedimos a eles, intercede por nós. Ok, mas quer viver dependendo do Espírito Santo para falar com o teu Pai? Se o véu do tempo foi rasgado e você tem livre acesso, Glória a então Deus. entenda. Tem esses momentos sim, mas tem os momentos que você tem que definir. Oração, aqui o negócio é simples, não tem nada. Pastor, oração, me explica um pouquinho melhor a oração. Uns chamam de reza, outros chamam de prece, outros chamam de meditação, e eu falo oração, que na linguagem clara é conversação. Assim como você senta do lado de uma pessoa e consegue conversar com ela, Deus ele quer que você converse com ele também. A Bíblia não diz que o Espírito Santo tem ciúmes? Não diz? Diz. Então, está conversando tanto com fulano e fulana, passa um WhatsApp para Deus, ele vai te responder na hora. Já mandou um WhatsApp? Entendeu? Nem fique em espera. Hã?
Ô, glória. Ele visualiza e responde. Isso aí eu posso te garantir. Se passar um zap lá pro céu, ele vai. Essa tecnologia está tão avançada. Faz um grupo aí comigo aí, ó. Cria um grupo aí, fala comigo. Ô, glória. Já pensou? Então, para terminar, eu vou dizer, Ezequias tem um encontro com ele, ele percebe que mesmo com toda a pompa e poder, né, com toda a majestade que lhe foi atribuída, também por causa das atitudes dele, porque ele merecia honra, sim, ele foi advertido para o profeta: olha, bota a casa em ordem aí, rapaz, que tu vai morrer. E Ezequias, como era humilde, porque se não for humilde não consegue receber isso. Eu falei assim, tá bom. O profeta mandou, imagina, gente, você está na posição numa cadeira real, sentado com um coroa de ouro na cabeça, de 24 quilos, melhor qualidade de ouro naquela época. Chega alguém lá, um profeta do fogo, lá e fala: bota a casa em ordem, que vai morrer. Imagina um rei para receber uma notícia dessa. Tem que ser humilde ou não tem? Muito. Tem que ser de Deus ou não tem? Demais. É a mesma coisa que... Eu vou falar essa. Você chega com uma autoridade, pensa numa autoridade grande aqui do Brasil. Aqui. Pensa numa autoridade grande fora do Brasil. Você chega para ela lá, a mesma coisa de chegar para Barack Obama. Exemplo, tá? Fala assim: olha, bota a casa em ordem que vai morrer, tá, Obama? Já pensou? A CIA toda já ia fazer o quê? Vamos prender ele, vamos matar ele. Será que é outro Bin Laden na vida? Então, ele foi humilde. Ele soube acolher a notícia, teve um encontro consigo mesmo na parede. E na parede, o que ele fez? Orou. E eu vou encerrar aqui. Ele fez uma oração. Só que essa oração o profeta não podia fazer. Essa oração os conselheiros não podiam fazer. Essa oração ninguém poderia fazer. Esta oração somente Ezequias poderia fazer. Você entende o que eu prego? Diga amém. Amém. Eu não posso fazer essa oração por você, mas você pode fazer por si próprio. Essa oração que eu te convido a fazer agora, quando terminar essa palavra, é você que tem que fazer. Eu encerro dizendo para você: se você quer fazer essa oração, fique de pé, mão no coração e os olhos fechados. Para você que botou o pedido aí, eu vou estar orando por você e sua família, em nome de Jesus. Pode encerrar.